Então, boa noite, docentes, discentes e comunidade, discentes dos cursos de Ciências Econômicas, dos programas de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio e Economia. Hoje, na conferência do NDR, nós iremos receber a professora Aline Patrícia Renz, do curso de Turismo da Unioeste de Foz do Iguaçu e discente no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional, que irá apresentar a todos o estudo intitulado Programa de Regionalização do Turismo como Estratégia de Desenvolvimento do Setor na Região Turística de Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu. Rapidamente, eu gostaria de passar um breve e exíguo currículo da Aline. Ela é doutoranda em Desenvolvimento Regional e Agronegócio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, como já mencionei. É mestre em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí, da Univale, graduada em Turismo pela Unioeste e é professora atualmente e pesquisadora do curso de Turismo na Unioeste de Foz do Iguaçu. Tem experiência nos temas de políticas públicas, desenvolvimento regional, local, turismo, mercado de trabalho, turismo em áreas urbanas e hospitalidades. Aline, rapidamente, eu fiz essa abordagem, vou falar assim, umas regrinhas que a gente estabeleceu aqui, e o Lucírio ou o Cristiano que me corrijam caso eu esteja equivocado, mas basicamente você tem 1 hora para fazer suas apresentações, na sequência a gente abre ao público e eu pediria que todos desligassem o áudio, deixando apenas a Aline e eu momentaneamente os nossos áudios ligados para ela fazer a apresentação. E, dependendo da situação, Aline, os docentes do programa irão intervir, né? Não vai esperar você terminar. Se vocês tiverem dúvida em alguma transparência, algum slide seu, eles entram solicitando a pergunta. E os alunos que estão assistindo pelas mídias sociais e quiserem fazer pergunta, eles escrevem no chat e alguém de nós apresenta a pergunta para você, tá certo, Aline? Então, a partir de agora, você toma a palavra e conduz o seu trabalho em torno de 60 minutos, falou? Então, prazer estar aqui e vamos lá, Aline. Ok, professor Weimar, agradeço a introdução. Agradeço também a presença dos ouvintes. Eu convidei alguns colegas que são da área de turismo, doutores e especialistas na temática, para que eles também possam acompanhar o meu tema e a gente ampliar as discussões. Bom, o meu tema, então, tem como título, meu trabalho, né, minha tese, é o Programa de Regionalização do Turismo como uma estratégia de desenvolvimento do setor na região turística Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu. Então, esse trabalho ele tem sido realizado sob a orientação do professor Moacir Piffer e o professor Lucir Alves como co-orientador. Bom, inicialmente, eu gostaria de colocar que eu preparei essa apresentação até a questão da metodologia. Eu não tenho ainda no formato para apresentação em PowerPoint os resultados, então eu optei por fazer uma apresentação até a metodologia, para apresentar o instrumento e receber as contribuições, então, dos professores e os demais ouvintes. Em relação à introdução, o trabalho ele apresenta as contribuições do turismo para a economia. Então, por que estudar o turismo ou por que investir no turismo? Mundialmente, os países passaram a perceber as vantagens desse setor após a Grande Depressão Econômica de 1930 e especialmente após a Segunda Guerra Mundial em 1945. E esses foram 2 momentos essenciais em que o turismo foi considerado um importante setor para recuperar a economia, principalmente pelo seu potencial como base de exportação. Então, a partir desse momento, houve um indicativo para o progresso econômico das nações, especialmente as subdesenvolvidas, de estarem realizando investimentos no setor de turismo. Isto porque é um setor que oportuniza as localidades que não conseguem
né, ou não têm ainda capacidade produtiva para competir em setores tradicionais da economia, mas possuem recursos naturais ou culturais. E também, de acordo com a revisão de literatura, os investimentos em turismo, eles ainda são menores, as exigências são menores em relação a outros setores econômicos. Isso porque, normalmente, a infraestrutura utilizada para o turismo, ela é basicamente a mesma que nós precisamos para consolidar os nossos centros urbanos. Logicamente que dentro das questões de competitividade, nós precisamos melhorar a infraestrutura e logística, mas, de acordo com a máxima de que a cidade ela só é boa para o turista a partir do momento que é boa para o morador, nós entendemos que a infraestrutura básica e os serviços básicos ofertados pelos governos locais já oferecem um modelo para iniciar o desenvolvimento para o turismo. Nesse sentido, nós temos o turismo internacional, que pela revisão de literatura, ele é o gerador de renda, ou seja, a atividade exportadora, e nós temos o turismo doméstico, que trabalha com a transferência de renda. Essa característica do turismo doméstico é muito importante em países como o Brasil, pela extensão territorial e pela característica do subdesenvolvimento, justamente porque ele transfere renda de regiões mais ricas para as menos desenvolvidas. Bom, esses mercados interno e externo, eles não se excluem, ao contrário, eles são complementares. O que vai determinar essa demanda, de acordo com o Rabai, é a localização geográfica e a logística, especialmente porque os destinos que pretendem trabalhar com a demanda externa, internacional, eles precisam aprimorar a questão da infraestrutura logística. Então, o mercado interno, hoje, ele é muito importante não só para países subdesenvolvidos ou periféricos como o Brasil, mas, em geral, todos os países fortalecem o seu mercado interno, porque ele auxilia na questão da geração de emprego e renda. Ele tem um ótimo para diminuir a sazonalidade, porque nós conseguimos promover destinos que normalmente não são atrativos à demanda externa. Então, a própria Organização Mundial do Turismo, de acordo com os dados dos últimos anos, esse em especial é um dado de 2019, ele apresenta que o turismo internacional, os gastos de viagens e turismo pela demanda internacional são de 28%, enquanto que o turismo doméstico ele promove uma movimentação de 70%. Em relação à contribuição mundial do turismo, 2018, nós temos um dado expressivo que mostra que o setor foi o primeiro em crescimento no PIB mundial, o setor de viagens e turismo, com 3,9%, enquanto o PIB mundial teve um crescimento de 3,2%. Isso significa que o setor contribuiu com 10,4%, sendo 1,7 vezes mais do que o setor de mineração, 1,5 vezes mais que o setor bancário e indústria automotiva, 1,4 vezes mais do que a própria agricultura. Entre 2010 e 2018, foi o segundo setor com maior crescimento de contribuição do PIB, com uma média de crescimento anual de 4,4%. Isso em detrimento do aumento das chegadas internacionais. Então, em 2010, nós tínhamos um cenário de 952 milhões de chegadas internacionais, que ultrapassaram 1 bilhão em 2018. Tudo isso corroborou para o aumento de 2,1% ao ano entre 2010 e 2018 no número de empregos. Em 2019, o setor de viagem e turismo foi o terceiro à economia mundial, superior também ao PIB mundial, cresceu 3,5% em comparação a 2,5%. Contribuiu basicamente o mesmo que no ano anterior, 10,3% ao PIB total, PIB global. Isso significa 330 milhões de empregos, 1 em cada 10 empregos no mundo hoje estão alocados no setor de viagens e turismo. Também, outro dado expressivo na economia do turismo é a sua participação em 6,8% das exportações mundiais. Isso significa basicamente 30% das exportações em serviço. Nós temos aqui uma tabela que mostra os principais destinos turísticos em chegadas internacionais, que são aqueles que mais corroboraram, então,
com esse acréscimo do setor, com esse destaque que o setor tem na economia mundial. Então, nós conseguimos observar que no ano a França liderou o ranking de chegada de turistas internacionais com praticamente 90 milhões de turistas, e o Brasil um pouco abaixo, com 6,6 milhões de chegadas internacionais em 2019. Nestes gráficos, eu apresento o desempenho econômico do turismo no Brasil nos últimos 30 anos. Então, eu separei por décadas, para que fosse possível visualizar a relação entre chegadas de turistas e a receita cambial. Isso porque, depois das análises da regionalização no Brasil, é importante para que a gente consiga perceber um comparativo com a década anterior, onde nós tínhamos uma atuação de outra política pública. Então, entre 1990 e 99, a gente consegue observar um crescimento nas chegadas de turistas, mas que não foram acompanhadas pelo acréscimo da receita cambial. Isso em 2000 para 2009, vocês podem perceber que se altera, né? Então, as receitas cambiais superam as chegadas de turistas. Isso significa que o gasto médio do turista internacional aumentou. Oi, Aline. Oi? Essa receita cambial é apenas a receita do setor de turismo, não é a receita cambial do país, né? Não, é só do setor do turismo e do turista internacional. Ah, ok. E aproveitando, já que o Cristiano falou, é interessante essa tabela aqui, número 1, a de cima, que pega bem início do Plano Real, né? O Plano Real aqui, ó, em 95, 94, ele começa a gerar o crescimento do turismo aqui, né? Da receita cambial. É bem interessante essa informação que você traz aí, Aline. Aline, aproveitar também que o pessoal já falou, falar também, essa baixa receita cambial, principalmente de 94 a 96, tem a ver com o câmbio, né? Nós tínhamos um câmbio baseado em 1 para 1 praticamente, né? De 94 a 96, aí em 98 a gente teve aquele estouro do câmbio, final do segundo governo Fernando Henrique, e você pode ver que dá uma crescida na receita cambial, o câmbio vai quase para 4 para 1. Né? Então, essa receita cambial tem muito a ver com a taxa de câmbio também, não tem não? Sim, com certeza, professor, porque esses dados é do turismo internacional, né? Então, tem sim. Beleza, pode continuar, por favor. Ah, ótimo. Então, na continuidade, a gente observa aqui 2010 para 2019, a relação de chegadas de turistas com a receita cambial tem uma queda expressiva em 2015, principalmente em decorrência dos Jogos da Copa do Mundo que aconteceram no ano anterior. Então... Aline, só te interrompendo um pouquinho, eu acho que é legal você colocar essa receita cambial se ela está em dólar ou em reais, né? Porque daí a taxa de câmbio... é em dólares, professor, desculpa, acho que eu não coloquei aqui. É em dólar mesmo? Isso. Então tem a ver com o volume mesmo, então não tem a ver muito com a taxa de câmbio, porque tem a ver bastante com o volume, né, de dólares entrando, né? Porque se fosse em reais, aí a taxa de câmbio dava uma diferença muito grande, né? Mas é uma receita cambial em dólar já mesmo, então, em né? dólares, isso, desculpa, então faltou na legenda. Tá no trabalho, mas na hora de passar para o PowerPoint eu acabei deixando. Então, esse último gráfico, ele mostra, então, de 1990 a 2019, né, a relação entre os 3 períodos. Então, a gente percebe aí que de 90 a 99, o aumento de turistas foi expressivo, e já no último período de 2010 a 2019, tem um equilíbrio entre a chegada de turistas e a própria receita cambial. Nessa tabela, é possível perceber o crescimento anual. Então, a gente consegue observar ainda melhor essa distância, né, em 1990 e 99, onde houve um crescimento de 16,7%, nesse período dos turistas e da chegada de turista internacional. A gente observa uma queda na década de 2000 e aí depois uma pequena elevação de 2010 a 2019.
Em relação ao Brasil, já falando, né, quando eu comentei sobre a participação no PIB, o Brasil, em 2018, o turismo brasileiro contribuiu em 8,1%, o que significa 140 bilhões de dólares, e participação em 2% das exportações totais. Na última década, o único momento em que nós tivemos um aumento na participação das exportações foi em 2014, justamente pela Copa do Mundo. Então, esse cenário, a análise desses 3 períodos, se faz na tese justamente para observar algumas das lacunas. Então, eu trouxe aqui dois autores. O primeiro, ele trabalha as carências do Brasil, né, a problemática do turismo no Brasil em 99, e um outro autor recente que também apresenta essas problemáticas em 2019, para que seja possível a gente observar, né, as diferenças dos períodos. Então, Saab fala que em 99, que o principal problema do turismo seria a carência de infraestrutura, pouca oferta de serviços complementares, problemas de segurança pública e promoção e marketing no exterior. Já em 2019, a infraestrutura persiste ainda como uma lacuna no Brasil em relação à competitividade internacional. Ainda existe a necessidade de atrativos diferenciados, ou seja, novos destinos, justamente porque é uma tendência internacional a saturação de alguns mercados tradicionais. Então, nessa última década se trabalha muito a questão da sustentabilidade no turismo. E diferente do período anterior, hoje existe uma necessidade maior de marketing do turismo interno, justamente pelas vantagens que o turismo doméstico também oferece. Então, tudo isso corrobora para a criação da política de regionalização, né? Justamente porque ela trabalha com aspectos de competitividade, ampliação da oferta turística e o fortalecimento do mercado interno. Então, essas são as premissas do programa lançado pelo governo federal de regionalização do turismo. Então, ele foi um programa lançado em 2004, teoricamente, veio a substituir um programa anterior chamado Programa Nacional de Municipalização do Turismo, PNMT. Esse programa, lançado em 94, ele foi a primeira política descentralizada do turismo no Brasil. Ele acompanhou outros setores, né, outras áreas que também seguiram com a descentralização, e ele trabalhou os municípios. Então, o foco desse programa era capacitar, sensibilizar e organizar os municípios. Cabe ressaltar também, já que a maioria dos ouvintes não são da área de turismo, que esse programa ele não visava tanto o repasse de recursos. Ele era um programa que ele visava a organização municipal, então uma conscientização dos municípios, criar fóruns, conselhos municipais de turismo, para que houvesse uma organização política do setor. Esse programa de regionalização ele foi criado um ano após o Ministério do Turismo, que foi criado justamente em 2003. Então, a política de municipalização ela persistiu de 94 a 2002. Em 2003, nós tivemos uma transição de governo e em 2004 houve a apresentação desse programa de regionalização. Ele continuou com a premissa da gestão descentralizada, que já havia sido abordada anteriormente, e também com uma gestão coordenada e integrada. Então, um dos princípios, talvez o principal desse programa, o PRT, é a articulação entre as esferas de poder, a estruturação da oferta turística e a inserção socioeconômica da população local, ou seja, promover o turismo como uma atividade capaz de gerar emprego e renda. Então, ele também, para isso, precisa de novos produtos, novas empresas e novos negócios. A regionalização, como uma estratégia de desenvolvimento do turismo, ela pensa da seguinte maneira, né? Qual foi a principal crítica do programa de municipalização? Que os municípios sozinhos, isolados, eles não conseguiam promover atividade turística. Então, a ideia da regionalização é de que esses municípios
muitas vezes eles não possuem um número significativo de atrativos capaz de atrair visitantes. Né? Não estou aqui abordando o turismo internacional, mas ambos os mercados. Então, esse município sozinho, ele dificilmente consegue manter o turista por muito tempo. A ideia de criar um produto regional é justamente a cooperação entre os municípios. Então, falando de maneira informal, dentro de uma região turística, então nós podemos ter um município que tem uma maior capacidade de atrair investimentos na área de alojamento, por exemplo, meios de hospedagem. Então, ele se torna um centro de distribuição. E os demais municípios, normalmente, eles oferecem apenas atrativo. Né? Eles ainda não têm uma organização e, às vezes, um atrativo isolado também não consegue atrair uma demanda a ponto de atrair maiores investimentos. Então, eles trabalham de maneira cooperada. Tem um outro termo no turismo que nós trabalhamos, que o turista é aquele que permanece 24 horas no destino. Então, ou seja, ele faz um pernoite. E o excursionista é aquele que não tem o pernoite. Então, isso acontece muito no Brasil. Muitas vezes você se hospeda em uma cidade, mas faz um passeio, por exemplo, durante o dia em outra localidade. Isso se caracteriza pelo excursionismo, mas que acabam movimentando de alguma maneira, economicamente, esses municípios, mesmo sem o pernoite. Então, esse programa de municipalização, ele observou ainda uma infraestrutura precária, né, e de equipamentos turísticos que seja capaz de ampliar o tempo de permanência e os gastos do visitante. Por isso, a estratégia de trabalhar a dinâmica regional. Aline, desculpa te interromper, mas você está usando uns jargões de turismo. O que é equipamento turístico? Fala para gente, os jargões da sua área. É legal você explicar para gente. Tinha até uma outra palavrinha que eu ia perguntar para você, mas nos outros, mas é meio secundário. Mas assim, se você puder falar isso para a gente, fica mais fácil para a gente entender, né? Sim, claro, professor. É difícil porque não houve também a leitura, né, do trabalho. Os equipamentos turísticos são na verdade, os estabelecimentos. Então, entra aí serviços básicos e também os serviços de turismo, ou seja, agências, hotéis, serviços de alimentação, os próprios serviços que são oferecidos nos atrativos. Tá? Então, é tudo aquilo que condensa um atrativo turístico. Então, quando você tem um município que não trabalha ainda, que ele não é considerado um destino turístico, dificilmente ele vai contemplar todos esses setores. Por exemplo, hotelaria, meios de hospedagem, né, restaurantes mais sofisticados, até mesmo agências de turismo, dificilmente nós temos nesses municípios, né, são agências que trabalham receptivo, mas de outras localidades. Então, equipamento turístico são todos os estabelecimentos necessários para realizar a atividade turística. Por isso que esses autores abordam que a ausência de todos os equipamentos não consegue fazer com que o turista permaneça um tempo maior nas localidades. Enquanto destino turístico, para a gente compreender, né, o quanto a regionalização está inserida dentro das políticas internacionais de turismo, a própria OMT, é a Organização Mundial do Turismo, ela diz que o agrupamento de serviços e de produtos da cadeia de valor do turismo, com a possibilidade de formação de redes, forma um destino, né, resulta em um destino de maior magnitude. Então, ou seja, um destino turístico ele não precisa ser necessariamente um município. Então, nós podemos trabalhar uma região turística como um destino. Dá um exemplo bem simples. Quando nós visitamos os destinos de Gramado e Canela, nós não falamos, estamos visitando a região turística Gramado e Canela. Né? Gramado e Canela já se tornou um destino único. Então, apesar de ser uma região, o turista, ele conhece, né, e o marketing é realizado como se fosse um único destino. Bom, na regionalização, então, esse turista ele é estimulado, né, a circular pelos arredores do destino turístico. Então, nesse sentido, os próprios agentes de mercado, eles oferecem, né, novos motivos, ou seja, eles vão oferecendo novos equipamentos de turismo para que esse turista permaneça. Então, a dimensão organizacional, ela exerce uma influência sobre a dimensão econômica, consequência também interfere na dimensão cultural.
Então, esse processo cíclico da regionalização promove o desenvolvimento econômico das regiões turísticas. Mas qual é o problema de pesquisa, né? O que tem sido observado na revisão de literatura acerca da problemática da regionalização? O primeiro deles é que esse programa ele foi apresentado sem uma discussão teórica relevante. Então, tem alguns autores aqui, eu citei Araújo e Carvalho, eles comentam que aquela transição do programa de municipalização para a regionalização, ele não foi realizado com o rigor teórico e metodológico necessário. Então, por mais que se faça presente e necessária as regiões turísticas no Brasil, até pela própria dimensão territorial, não houve um preparo para que houvesse essa mudança. Então, Carvalho ele comenta que ao final da gestão da municipalização, o então, na época, Ministério do Esporte e Turismo, ele apresentou um relatório com todo o processo de continuidade daquela política, que foi, então, rompida para apresentar a regionalização. Então, isso já caracteriza, né, a problemática no Brasil das políticas públicas, não só no turismo, mas em outras áreas também, da falta de compromisso a longo prazo. Outra questão a ser analisada é que essa cooperação entre os municípios, que prevê o programa de regionalização, ele tem resultados mais efetivos em relação àquelas localidades isoladas, mas isso ainda não se apresenta. O governo federal ainda não apresenta resultados que demonstram realmente que esses municípios estão conectados. Isso porque os instrumentos de avaliação ainda, os instrumentos que o Ministério utiliza, eles não têm um teor de avaliação e monitoramento. Então, não é possível averiguar se a regionalização, ela realmente promove o enlace, a cooperação desses municípios que indicam o desenvolvimento regional. Principalmente porque se questiona muito na literatura os critérios estabelecidos. Eu vou comentar sobre esses critérios, como se cria uma região turística à frente. Então, aí eu tenho uma gama de autores, né, que trabalha a problemática da regionalização no Brasil. Inclusive, na tese tem uma seção dedicada somente a isso, que justifica a pesquisa. Então, a definição de uma política sem instrumentos efetivos, fragilidade na gestão, poucos resultados observados na prática, apesar da própria discussão teórica ser relevante. Municípios, eles não possuem uma visão adequada, ou seja, a gestão municipal tem sido falha, a falta de participação direta desses municípios nas regiões turísticas, falta de avaliação e monitoramento, a escala federal continua decidindo a região que permanece no roteiro, então, muitas vezes, os recursos eles se destinam a algumas regiões privilegiadas pelo Ministério do Turismo, então isso desmotiva a ação de outros municípios. A criação das regiões turísticas é a cargo das unidades federativas, então cada estado cria suas regiões turísticas. Isso não parte da administração local. Então aí a gente já observa um problema em relação à teoria de desenvolvimento local, que deveria ser, né, naquele modelo de baixo para cima. Outra questão é que a região ela envolve municípios com diferentes níveis de preparação. Então, o recorte regional ele não observa a potencialidade desses municípios em relação ao turismo. Eles são criados a partir de uma configuração regional similar. Então, é uma das principais problemáticas observadas na revisão de literatura. E o comenta também que não existe ainda uma identificação regional, né, a concepção de região e a consciência regional que realmente promovem a cooperação entre esses municípios. Esse programa, também ao longo da sua execução, nós temos aí Domingos, uma pesquisa realizada em 2018, e ela alega que o turismo ele contribui pouco para maximizar os resultados socioterritoriais. Então, de acordo com esses autores, com essas leituras, nasceu o problema de pesquisa, né? O PRT, então o Programa de Regionalização do Turismo.
ele contribui efetivamente para o desenvolvimento do setor nos municípios da região turística Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu? Qual é a justificativa para essa pesquisa? Então, eu tenho várias dimensões que justificam a pesquisa. A primeira é a dimensão pessoal. Então, desde a implantação do programa de regionalização, eu tenho focado as minhas pesquisas. Então, a própria pesquisa de mestrado já foi nessa temática. Então, é uma continuidade da trajetória acadêmica da pesquisadora. A dimensão acadêmico-científica, principalmente porque ele é um programa ainda em atividade e o Ministério ainda não demonstrou a sua ruptura, muito pelo contrário, ele caminha para a sua continuidade. Então, todo o rigor teórico e metodológico da tese podem contribuir para as assertividades das escolhas políticas nesse sentido. Em relação à dimensão institucional, né, a ferramenta da tese no programa, no PGDRA, então, principalmente porque ele tem sido um programa que tem trabalhado muito na solução do desenvolvimento brasileiras. Então, esse trabalho ele vem para relacionar esse problema e trabalhar o referencial teórico e metodológico do desenvolvimento regional. Também a dimensão temática, né? O porquê estudar a regionalização do turismo. Primeiro, porque na revisão de literatura se observou aí poucos estudos que investigam a regionalização com métodos mistos, então a maioria dos resultados de pesquisa eles são qualitativos, sem inserção de algum tipo de ferramental quantitativo. Outra questão é que as pesquisas de regionalização, normalmente, elas usam as vertentes da geografia. Poucos autores retratam esse fenômeno pelas teorias de desenvolvimento econômico. E também porque as variáveis que serão utilizadas, elas trabalham com a metodologia do IPEA, que considera 8 setores econômicos dentro das atividades características do turismo. E isso difere de alguns instrumentos utilizados pelo Ministério do Turismo, a exemplo da categorização e hierarquização, que usam categorias de análise, metodologias apenas em alguns setores econômicos, não em todos. Por fim, a justificativa da região, né? Região turística Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago. Depois eu tenho os mapas de apresentação da região, mas ela é formada por 19 municípios e o principal município é Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu é a terceira hoje cidade mais visitada do Brasil no segmento de lazer na última década. Em 2018, o nosso Parque Nacional de Iguaçu teve aí praticamente 2 milhões de turistas. A Itaipu Nacional, 1 milhão. Nós temos um tempo de permanência do turista de média 3 dias, uma infraestrutura hoteleira que tem sido referência nacional, além da sua posição geográfica com a tríplice fronteira, toda uma gama de atrativos, né, que condensam Foz do Iguaçu como um destino reconhecido. E dentro das políticas públicas, o próprio programa de regionalização lançou um programa chamado 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Regional. Foram 65 municípios escolhidos no Brasil, em que o Ministério daria maior atenção para que eles possibilitassem o desenvolvimento regional. E Foz do Iguaçu foi um deles. No Paraná nós tivemos Paranaguá, Curitiba e Foz do Iguaçu. Então, além disso, além do posicionamento de Foz do Iguaçu dentro da região, a própria configuração regional oferece uma justificativa de estudo pela sua potencialidade turística. Então, nós temos aí o Lago de Itaipu, a maioria dos municípios da região. Temos o Parque Nacional de Ilha Grande, o município de Guaíra, e todo o potencial para o turismo rural, em decorrência da dependência econômica do agronegócio, além do potencial cultural e gastronômico também da região. Isso, então, corrobora para um ambiente favorável para pesquisas de natureza econômica e territorial, como é o caso da regionalização. Então, nisso, quais são as hipóteses de pesquisa? Então, foram construídas 3 hipóteses. A primeira é de que o PRT ele foi instituído sem um rigor teórico e metodológico. Então, para investigar essa hipótese, nós temos 2 objetivos. O primeiro, que seria apresentar o conceito de desenvolvimento regional e local e as suas implicações no planejamento do turismo.
e também compreender o processo de criação das regiões turísticas e os instrumentos que o Ministério vem trabalhando como instrumentos avaliativos. A segunda hipótese, esses critérios exigidos pelo Ministério do Turismo são suficientes para promover o desenvolvimento regional? Então, esse segundo objetivo também responde a essa hipótese. E o terceiro, a terceira hipótese, que já é relacionada ao objeto de estudo na região. Então, os municípios dessa região, eles buscam inclusão no mapa do turismo na expectativa de receber recursos, mas eles não apresentam resultados que justifiquem a sua permanência no programa. Então, aqui é a grande crítica observada na literatura, que muitos municípios, eles se inserem em regiões turísticas porque uma das exigências do Ministério do Turismo para repasse de recursos é que o município esteja em uma região turística. A gente percebe que eles se inserem com essa expectativa, mas que a organização municipal não promove o real desenvolvimento. Então, 3 objetivos foram selecionados para responder essa hipótese. Averiguar o crescimento do emprego formal nas atividades características do turismo nesses municípios de 94 a 2018, investigar os aspectos relacionados à gestão desse programa pelos gestores municipais e entidades privadas e também discutir esse recorte regional a partir de novas variáveis selecionadas. A estrutura da tese, até o momento, apresenta 6 capítulos, 6 sessões, que estão divididas em 2 partes. A primeira parte ela seria mais conceitual e a segunda parte analítica. A primeira parte, que seria a conceitual, eu apresento aqui alguns dos autores trabalhados até o momento. Então, como teorias de desenvolvimento econômico, o referencial teórico, ele suporta a teoria dos encadeamentos de Hirschman, a teoria da causação circular cumulativa de Myrdal e a teoria da base de exportação de Douglas North. O segundo capítulo, ele trabalha justamente com a questão da dinâmica regional, e já na parte analítica nós temos a questão do turismo enquanto contribuição para a economia, cadeia produtiva e a gestão de políticas públicas. Aqui eu trago uma figura, né, que seria o marco teórico e a revisão conceitual da tese. Então, partindo da região turística Cataratas do Iguaçu, nós temos aí uma dependência do setor agrícola e a exportação de produtos primários, e indica a necessidade de diversificação da base econômica, conforme prevê Douglas North, que poderia ser utilizada pelo turismo, né, o setor de turismo, impulsionando, a partir das teorias de Hirschman, de que o Estado deve criar e fiscalizar políticas de desenvolvimento, então, o programa de regionalização, e aí isso se encaminha para a diversificação da oferta, né, e do desenvolvimento regional, que promove o crescimento de empregos, de acordo com Myrdal. Então, na realidade, essa figura, ela traduz, né, o modelo cíclico que conversa entre os autores e também a partir das identificações, né, da revisão de literatura. Eu trago uma figura que apresenta um pouco das trajetórias das políticas no Brasil desde a década de 60. Então, os 2 períodos marcados, de 94 e 2004, quando se inicia realmente a institucionalização de políticas públicas no Brasil na área de turismo. Bom, o programa de regionalização, como eu apresentei, ele prevê que um município, se sem vocação, são as falas do próprio programa, ele diz que um município sem vocação para o turismo, ele pode se beneficiar da atividade, porque ele fornece produtos destinados a atender ao turista. Ou seja, ele não consegue ofertar todos os setores e todos os produtos, mas ele consegue, de alguma forma, ter algum ganho econômico em alguns dos setores das atividades características do turismo. Então, o município, ele é para a formação de um produto regional. Parte das regiões turísticas é de responsabilidade, como eu comentei, das unidades federativas. Então, cada estado desenvolve as suas regiões. E não existe a necessidade de seguir uma divisão geográfica ou administrativa do território, ou seja, a região turística ela não precisa seguir o mapa administrativo e político. Também não há necessidade de incluir todos os municípios, isso é muito importante.
Então, no primeiro mapa da regionalização, apresentado em 2004, foram inclusos basicamente todos os municípios do Brasil. E desde então, esse mapa ele é revisado a cada 2 anos. Muitos estados já não colocam, não incluem alguns municípios que já se percebe que eles não têm o interesse, a aptidão ou até mesmo a potencialidade para desenvolver o turismo. Então, os critérios, na realidade, é apenas a afinidade entre esses municípios, ou seja, deve existir um aspecto que identifique essa região. Então, no nosso caso aqui, nós temos o elemento água, que identifica todos os municípios da região, que trabalham, então, com o ecoturismo. E esses municípios, eles devem ser limítrofes ou próximos. Qual que são os requisitos para a inserção de um município no mapa do turismo? Então, são apenas 3 requisitos básicos. O município precisa possuir um órgão de turismo no município, o turismo deve estar inserido em alguma secretaria do município, um orçamento e um termo de compromisso. Para isso, para administrar essas regiões turísticas, nós temos as instâncias de governança regional. Então, elas são as interlocutoras. Então, nós temos a gestão municipal do turismo, a gestão regional com essa instância de governança, as secretarias estaduais de turismo e aí o Ministério do Turismo. Então, essa é a gestão administrativa que o Ministério oferece hoje. Então, para vocês terem uma ideia da atualização desse mapa da regionalização do turismo no Brasil, em 2004, nós tínhamos 219 regiões com 3.200 municípios. Então, vocês observam aí em 2006, 2009, 2013, né, na sequência, esse mapa, a cada 2 anos, ele é atualizado. Então, muitas vezes os estados, eles criam novas regiões, mas diminuem o número de municípios, ou o contrário também. Na pesquisa desse recorte regional, eu estou utilizando o mapa regional de 2017, que ele oferece 328 regiões turísticas com 3.200 municípios. Bom, eu comentei no início que uma das justificativas do trabalho seria se diferenciar em relação a um instrumento já utilizado pelo Ministério do Turismo. Ele categoriza esses municípios que participam das regiões. Então, o Ministério do Turismo criou algumas variáveis, que eu coloquei aqui para vocês, o número de ocupações formais no setor de hospedagem e também o número de... Aline, Oi? Aline, eu não quero ser chato, mas tem 15 minutos, tá? Só para te avisar. Tá bom. Daqui 5 minutos, quando tiver 5 minutos, eu te aviso também, tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigada. Então, todas essas variáveis da categorização, né, elas oferecem algumas lacunas. Esses municípios, eles são divididos, então, em municípios A, B, C, D e E. Então, o município A tem um fluxo turístico considerável, enquanto o município E, basicamente, não apresenta representatividade. Mas, se a lógica da regionalização é a formatação de um produto, então, se o município ele pode se inserir sem ofertar todos os setores econômicos do turismo, então, analisar só o número de ocupações na hospedagem não se torna adequado. Até porque a maioria desses municípios eles não têm ainda fluxo doméstico, fluxo turístico nem doméstico e nem internacional que corrobora para essa categorização. Então, é um instrumento que o Ministério utiliza e, ao mesmo tempo, as regiões turísticas não o utilizam para esse recorte regional. Então, aqui eu tenho as notas, né, da categorização. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Nós temos a regionalização do turismo no estado do Paraná. Então, como está a organização hoje? Então, em 2002, quando se iniciou a regionalização, nós tínhamos 5 regiões turísticas, elas foram evoluindo e até hoje nós temos 14 regiões turísticas, então. E participam, em 2019, 217 municípios. Então, esse é o mapa da regionalização no estado do Paraná. Eu estudo essa região 10, que eu já vou apresentar para vocês. Então, qual é a delimitação da pesquisa? Né, já partindo para a metodologia. O recorte espacial, então, são 19 municípios. O recorte temporal é a análise dos empregos formais da estatística descritiva, vai ser realizada de 90
a 2018. Esse recorte foi considerado a partir da emancipação de alguns municípios na região em 2003. Então, aqui nós temos a região em estudo, né? Aqui em amarelo vocês observam a região em estudo, junto na região oeste do Paraná. Então, quais são esses municípios, né? Nós temos, todos os municípios são da região oeste do Paraná, alguns da microrregião de da microrregião de Cascavel e os demais de Foz do Iguaçu e Toledo. Tá? Juntos eles condensam 4,1% do território do Paraná. E aqui nós temos, já na metodologia, as exigências dessa instância de governança regional, da ADETUR, para que as empresas se insiram na regionalização. Então, a gente tem aí o cadastro que pode ser feito de associados, ou seja, as próprias empresas enquanto contribuintes, as empresas de direito público, as prefeituras, os associados de direito privado, também aqueles de produção associada. Então, a partir do momento que essas empresas e essas prefeituras se associam à ADETUR, elas têm os benefícios de promoção e divulgação, né? A ADETUR seria a Agência de Desenvolvimento de... Então, qual seria a abordagem? Nós utilizaremos a pesquisa quantitativa para averiguar esse crescimento dos empregos formais, e para discutir o recorte regional, a proposta seria uma análise hierárquica de cluster. A pesquisa qualitativa, né, então, os dois primeiros objetivos, que eles são basicamente bibliográfico e documental, de fontes secundárias, e enquanto fontes primárias, nós temos questionários, seria justamente para investigar a gestão da regionalização, tanto na visão dos gestores, quanto das entidades privadas que são associadas à ADETUR. Então, aqui, na realidade, já mostra um pouco, né, já um resultado de pesquisa. Na amostra, nós temos aí, então, os questionários, né? Um questionário por município, que seriam, então, 19 municípios, 19 questionários, e das entidades privadas, elas são já pouco representativas. Então, essas são as empresas que estão associadas na ADETUR hoje. Então, alguns municípios, em alguns empresas ainda cadastradas, ou seja, elas não têm interesse em participar da regionalização. Então, aqui tem o esquema metodológico da tese, né, as hipóteses, então, como elas serão testadas, quais os objetivos elas correspondem, os instrumentos de cada objetivo e as variáveis. Então, para trabalhar com a questão da estatística descritiva, que responde aí ao objetivo de analisar o crescimento do emprego formal, nós temos a variável de geração de empregos. Para os questionários, de acordo com a revisão de literatura, pesquisa documental e o próprio marco teórico, foram desenvolvidas 5 variáveis de diversificação produtiva, diversificação da oferta, gestão municipal, cooperação intermunicipal e confiança regional. E para a análise hierárquica de clusters, foram selecionadas as variáveis do coeficiente locacional. Interessante uma abordagem. Esses dados da análise hierárquica de clusters, eles serão utilizados para 2018, então é para observar no último ano como que estaria o recorte regional e esses resultados do cluster para esses municípios. Então, nós temos o coeficiente locacional, 2018, os estabelecimentos nessas atividades características do turismo, o rendimento médio, a dotação orçamentária, então, quanto cada município destinou ao turismo em 2018, se possui o inventário turístico, na verdade, é a inventariação de toda a oferta turística do município. E é um documento imprescindível para a gestão do turismo, mas, infelizmente, nem todos os municípios possuem ainda. Vamos caracterizar se eles possuem ou não. Se possuem plano municipal de turismo. Oli, Oi. Esse inventário é muito difícil, porque é uma coisa importantíssima e você falou que quase ninguém tem. O que faz com que ele não seja... Falta de capacitação de mão de obra nos municípios, professor. Porque é uma coisa super, como você falou, assim, eu achei super importante e eu acho que não sei o grau de dificuldade também, né, disso aí. Então, professor, na realidade não é difícil,
só ter uma mão de obra capacitada, então qualquer técnico em turismo hoje, qualquer bacharel em turismo consegue elaborar. O Ministério do Turismo ele tem uma plataforma digital onde você insere as informações, mas na verdade é um trabalho de catalogar. Então, você vai catalogar o município. Quais são os nossos atrativos, né? Que tipo de atrativo eles determinam, que tipo de demanda eles vão atrair, quais são os serviços, infraestrutura básica, logística. Então, na realidade, é um catálogo do município. Não é uma ferramenta difícil, nem um pouco, mas o que a gente percebe na revisão de literatura, professor, é a falta de mão de obra qualificada nos municípios. Então, a gente observa aí que nas secretarias municipais de turismo, normalmente, nós não temos técnicos e mão de obra que saiba elaborar. Então, pessoas que muitas vezes não são da área desconhecem a ferramenta, né? Então, por isso que uma outra variável aqui também é justamente essa mão de obra qualificada nos órgãos municipais de turismo. E, por fim, a última variável são os recursos recebidos do município pelo Ministério em 2018. Então, para a estatística descritiva, né, o que nós vamos utilizar para o emprego, estamos utilizando já para o emprego formal, seria a CNAE 1.0, nesses setores, 9 setores que hoje caracterizam as atividades do turismo. É importante lembrar que esses empregos, na realidade, os empregos nas atividades características, eles não têm coeficiente, ou seja, são catalogados todos os empregos e estabelecimentos que se referem ao total de bens e serviços. Eles não conseguem extrair se foram empregos e estabelecimentos direcionados diretamente pelo turista. Essa metodologia se chama empregos no turismo, onde existe um coeficiente. Só que esse método só é disponível hoje pelo IPEA e pelo Ministério do Turismo na esfera federal e estadual. Então, para analisar o município, nós temos que utilizar os empregos nas ATCs. E aí a gente não sabe, né, até que ponto que eles foram utilizados pelo residente ou pelo turista. Mas é a única metodologia hoje no Brasil para analisar o emprego no turismo. Desculpa, nas atividades características. Então, aí os questionários, como que nós construímos essas variáveis, né, a partir do método de triangulação, onde a base do referencial teórico, a revisão de literatura e a pesquisa documental, que são todos os programas do Ministério do Turismo, o programa de ação e também a política estadual de turismo do Paraná. Então, nós temos essas 5 variáveis até o momento. Estão totalmente fechadas, né? Ela é aplicado ainda o questionário, então pode ser que apareçam algumas variáveis ainda, e elas são formadas por questões dicotômicas, de sim ou não. Então, se possui inventário, né, todo esse processo de construção do turismo nos municípios, a participação deles em relação à regionalização, e aí, justamente nessa última análise, nós temos algumas questões subjetivas. E essa análise hierárquica de cluster, então, trabalha com essas variáveis, e algumas são numéricas, né, outras trabalham com valores e são utilizadas, então, pelo SPSS. As fontes de cada variável. Bom, eu acredito que até o momento, né, até a presença da metodologia, até por uma questão de tempo, essa é a estrutura e a formação da tese. Aline? Oi? Boa noite, aqui é a professora Crislene. Posso fazer um questionamento? Oi, claro, professora, boa noite. Boa noite a todos também. Achei muito interessante o trabalho e também muito completo, né? Você detalhou aqui o que você gostaria de fazer, né? O que você vai fazer. Primeiro, parabéns. E o que eu gostaria de saber, quando você fala em regionalização, você deixou bem claro que essa regionalização, né, tem a composição dos municípios próximos ali, mas brasileiros. Mas como você bem colocou, Foz do Iguaçu e também ali a usina faz parte da tríplice fronteira. E eu queria entender, assim, se as estratégias de regionalização levam em conta também as estratégias formalizadas, tanto pela Argentina quanto pelo Paraguai, se existe uma integração
ou se existe, se não tem integração e também pode existir, né, uma briga nessa questão turística da região. Então, como os outros países estariam inseridos nessa regionalização? Então, professora, oficialmente, pelo Programa de Regionalização do Turismo, ele não contempla regiões de fronteira. Então, assim, não existe ainda uma comunicação para se criar uma região em parceria com outros países. Esse programa, ele prevê regiões somente no Brasil. Então, a ideia é, na tese, não trabalhar com essas regiões de fronteiras, que eu acredito que seria uma outra discussão. É claro que serão resultados, né, como você bem colocou, pela presença de Foz do Iguaçu e até alguns outros municípios, né, que participam dessa dinâmica de fronteira, mas a regionalização do turismo no Brasil hoje ela não prevê isso. Ok, obrigada. Eu também queria fazer uma outra pergunta que talvez não esteja muito... O Oeste Desenvolvimento, ele engloba 54 municípios, Aline. E você pensou em algum momento em tratar alguma coisa relacionada a essa estrutura de governança, que eu acho muito legal, porque o que me chama muita atenção no programa Oeste Desenvolvimento é essa regionalização, ou seja, é uma esfera que está acima dos municípios e acho que ele é totalmente convergente com o que você está querendo desenvolver. Você pensa em fazer alguma coisa ou na época que você começou a fazer sua tese não estava bem estruturado o POD, o Programa de Desenvolvimento, e você deixou ele de lado? Então, professor, duas questões. A primeira é que o objetivo maior do trabalho é analisar justamente a efetividade do programa de regionalização do turismo. Então, para analisar ele isolado, né, eu trabalharia com a governança que só tem sido instituída oficialmente pelo programa, que são os municípios que fazem parte da mesma região, a instância de governança regional, então, e o Estado. Então, o programa Oeste em Desenvolvimento, com certeza, ele pode aparecer ao final da tese como uma proposta, inclusive, de governança e de modelo, mas para avaliar esses municípios, a intenção é envolver somente esse programa oficial do Ministério, para que eu consiga um resultado, digamos, puro da relação do município com esse programa, e não com outro programa que seria o Oeste em Desenvolvimento. Não sei se eu me fiz clara, mas é mais ou menos nesse sentido. Claro. Tá legal. Irmã, tá me ouvindo? Tô, claro. Pode falar, Peri. Oi, Aline, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? E você? Tudo jóia. Depois tem que fazer sua foto lá e colocar a foto da internacionalização ali embaixo, sabe? Onde o pessoal ficou fora, você ficou em Portugal, né? Ah, pois é, vamos atualizar. Deixa eu falar uma coisa para você. Fiquei muito feliz com o trabalho seus e hoje eu estava fazendo uma apresentação de um livro da análise econômica do direito, né? E da importância da interface do direito com a economia e vice-versa, né? Agora, eu estava pensando na importância do turismo com a economia. Como que o turismo pode ganhar, e também a economia não é uma coisa de uma ideia preponderante sobre a outra, de uma ciência preponderante sobre a outra, pelo contrário, é complementar. Weimar sabe o que eu estou falando, o direito à economia, o Law and Economics, ele está cada vez mais sensacional, né? E o turismo, eu acho que se ele avançar nos instrumentais da economia, estou até vendo aquela questão do Sérgio Kuhn, lá, quem mais investe, royalties, esses negócios, tudo, tem instrumentais sensacionais, e você agora vai poder utilizar vários deles, né? Inclusive agora para poder fazer sua tese de doutorado. Então, eu acho que essa parte da economia do turismo, se você criar uma linha de pesquisa nisso, que ela é
no meu ponto de vista, tem há poucos livros sobre isso, se não me engano. Tem, inclusive, uma economia do turismo, que eu vi aqui no Google. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um campo que você, Aline, poderia depois galgar degraus para a sua futura bolsa de produtividade. Viu? E cite a gente, né, Jandir? Tem que citar a gente aí, tá? No seu trabalho. Fiquei muito feliz. Só não gostei da sua figura da página 22, viu? Você me der aquela sua figura lá, eu deixo ela bonitinha, tem que estar tudo bonitinho lá, bem arrumadinho, mas o resto tá sensacional. Oi, professor. Vou analisar depois a figura 22. Obrigada pela consideração. E realmente, essa sua fala vem de encontro ao objetivo, justamente, da tese e da própria trajetória futura, né? É visualizar como essas políticas de turismo, se elas encontram ou não o desenvolvimento econômico. Percebe que as políticas do Brasil, elas são muito incipientes ainda e pensam apenas na organização territorial, não tanto nesse incentivo, esse esforço mesmo econômico, né? Eu acho que nesse momento aqui de pandemia, quanto o turismo é importante para as regiões, para os países, né? O quanto ele é importante. Então, é justamente um objetivo da tese, relacionar a política pública, o que tem sido trabalhado nessas políticas no Brasil, em relação ao desempenho econômico dos municípios. E obrigada pelas demais considerações também, professor Perim. Vai lá, Carlinhos, está na frente. Aline, muito bacana a sua apresentação, viu? Eu acho que essa parte de economia do turismo é muito legal. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com essa parte de economia do turismo e eu acho que é um setor realmente importante. Eu só queria te dar às vezes jogar uma luz em algumas coisas, só para você olhar na hora que você for aplicar a sua metodologia, né? Então, primeiro, você está trabalhando com QL, né? Isso, é uma das variáveis para análise de Isso. Então, uma coisa é assim, o QL, você pode ter um problema que é o efeito tamanho. Então, por exemplo, você tem um município muito pequeno, eu não vi os municípios que você vai ver ali, mas, por exemplo, um município que tem 1.000 empregos e tem 100 empregos de turismo, você vai ter lá 10% dos empregos do município na área de turismo. Né? Então, vai parecer que o turismo é muita, mas não é. Na verdade, é porque o município é muito pequeno. Então, esse efeito tamanho, às vezes, é bom você dar uma olhada. Outra coisa, a evolução desse QL ao longo do tempo é o emprego no setor de turismo em relação ao emprego total do município, no numerador, e no denominador eu imagino que seja do Paraná, né? Você vai usar o Paraná como referência, eu imagino. Né? Isso mesmo, professor. Isso. Então, na verdade, o QL vai crescer só se o município crescer mais do que a média do Paraná. Então, às vezes, para o município pode estar tendo um crescimento importante, mas como ele está abaixo da média do Paraná, vai parecer que não foi tão importante assim. Então, tomar cuidado com esse crescimento do QL, porque como ele é com referência ao Paraná, às vezes para o município pode parecer um crescimento interessante, mas como está abaixo da média do Paraná, o QL não vai aumentar, ele vai, na verdade, às vezes até diminuir. Né? E a última coisa, que talvez essa metodologia também pode não pegar todo o efeito do turismo. Porque, veja, o turista, quando ele vem, ele afetou diretamente aqueles 8 setores que você citou, certo? Aqueles 8 setores que você colocou ali com a KINAI 1.0. Mas, na verdade, quando aquele turista gasta naquele setor, a pessoa que recebeu aquele dinheiro gasta num outro setor, que gasta no outro setor, que gasta no outro setor. Então, o efeito indireto na economia é, às vezes, até muito maior do que esse efeito direto só nesses setores. Então, imagine que quando o cara vai lá no restaurante comer, o cara do restaurante vai no açougue e compra mais carne, vai no atacadista que compra mais alimento, compra mais material de limpeza da empresa de material de limpeza. Então, esse efeito indireto é o que a sua metodologia às vezes não pega. Então, talvez seja interessante você dar uma olhada, ou então fazer uma ressalva dizendo que o efeito é direto, né? Porque o efeito indireto pode ser até maior. Ok?
Muito obrigado. Sim, professor, essa é uma análise importante, inclusive precisa ser ainda discutida, né, com os orientadores, mas realmente a gente tem na economia do turismo bem separado isso, do efeito direto e indireto. Eu acho que talvez eu não me fiz entender, mas no primeiro momento eu gostaria de observar esse efeito direto, mas obviamente que nada impede de rever ainda essas variáveis. Obrigada, professor. Cristiano, se você quiser fazer... Isso um produto pega o direto e indireto. Cristiano, você faz a pergunta, depois tem as perguntas do chat que eu vou fazer do Sérgio e dos demais colegas aqui. Tem mais 3, 4 perguntas aqui. Então faz você, Cris, que depois eu vou falar para a Aline das perguntas do Sérgio, do Flávio, do Valdir e da Simone. Tá, beleza. Aline, só enquanto eu vou elaborando a pergunta aqui, se você puder ir dar um pulinho bem no slide que fala do teu problema de pesquisa, porque é o seguinte, o que eu fiquei me perguntando é se você vai fazer uma avaliação do programa de regionalização do turismo, né? Se é isso que você vai efetivamente fazer, né? Porque o que você coloca ali no teu problema é se o programa de regionalização do turismo contribui efetivamente para o desenvolvimento do setor. Então, de uma forma geral, você vai estar fazendo uma análise desse programa, certo? Sabendo se esse programa é realmente efetivo ou não. Isso, professor Cristiano. Na realidade, eu ainda não utilizei essa terminologia na tese, de que eu estaria, na verdade, avaliando esse programa, né? Quando eu falo se ele contribui efetivamente. Mas indiretamente seria isso. Então, ainda falta uma discussão, acho que teórica nesse sentido. Eu observei isso analisando o programa, que quando a gente vê o problema de pesquisa e o próprio objetivo, diretamente é uma avaliação, né, da política pública. Ok. Então, porque assim, além disso, né, você vai fazer uma avaliação do programa, ótimo. E aí, pelo que eu vi ali, você vai aplicar alguns, não sei se questionário, entrevista com alguém, certo? Na parte isso, do questionários. Isso. E aí, esses questionários e que você vai aplicar, você tomar cuidado, porque, assim, esse programa foi criado lá atrás, né? Então, assim, você vai fazer uma aplicação de um questionário por pessoas que não estavam ao longo de todo o programa, para ver a evolução dele, né? Então, assim, são pessoas que vão dar a opinião dela naquele momento. Então, quando você fala lá que vai analisar esse programa no período para 2017, 19, se não me engano, né? Normalmente essas pessoas aí vão saber da parte da gestão do período deles, né? E aí eu não sei quando que você vai aplicar esses questionários também, para você prestar atenção e cuidar disso, porque final do ano agora temos eleições de novo, né? Então, assim, pode entrar uma nova leva de novos políticos na região, né? E às vezes eles não estarem informados o suficiente sobre aquele programa naquele momento que você for fazer a entrevista, né? Então, assim, às vezes não vai te dar o resultado esperado devido à transição naquele momento, tá? Basicamente é isso. Então, acho que isso não são perguntas, né? Mas são questionamentos para você pensar aí como colocar isso, tá? E eu acho que o teu título lá, eu acho que ele fica, daí você poderia alterar ele, que não é ele como uma, do jeito que ele está lá agora, cadê? Se você voltar lá bem rapidinho, o título, ali, ó, programa de regionalização como estratégia. O programa já existe, né? Parece assim, esse programa não existe, eu vou usar ele como estratégia para desenvolver. Eu entendi desse jeito, né? Então, assim, o programa já existe. Então, assim, poderia ser um programa, um estudo de caso dessa região turística toda ali, né? Entendeu? Mas sim, isso você senta e conversa com o orientador aí para discutir melhor, tá bom? Certo, obrigada, professor, pelas considerações. Vou refletir. Nada. Fica tudo gravado aí, depois você escuta de novo. Aline, agora eu vou fazer a pergunta do Sérgio Kuhn para você. Daí vou fazer são mais 3 perguntas que tem. E não sei se você está tendo acesso ao chat, Aline.
Não, eu não consigo ver. Bom, então o negócio é o seguinte, altos elogios para você, tá? O Peri, o Jandir e mais uns colegas. O Marcílio falou, Aline, sua apresentação foi excelente, agora sei o que é turista e excursionista, né? Então, o pessoal tem elogiado, o Peri falou que é muito importante você fazer as pessoas, aqui serve, a sua apresentação serve como uma parte didática do programa, que a sua apresentação foi numerada de 1 a 44, né? Então, o Peri falou que isso nos Estados Unidos é uma praxe super importante e quem não faz leva duro em público, né? Então, o que você fez foi bem legal e, mais uma vez, ele te parabenizou. Mas agora eu vou nas perguntas mesmo. Tem do Sérgio, do Flávio, do Valdir e da Simone. Então, a primeira é do Sérgio. Dos valores recebidos de royalties pelos municípios lindeiros, quem mais investe e quanto e no que são e no que mais são investidos os recursos para o fortalecimento do turismo em suas várias formas de turismo, né? De natureza gastronômico, cultural, religioso, rural, na formação de renda, arrecadação, emprego e bem-estar. Caso é uma pergunta, ele quer saber quanto que os municípios investem nisso? A pergunta é longa, eu vou responder, vou fazer de novo. Talvez eu respirar um pouquinho também. Ó, dos valores recebidos de royalties pelos municípios lindeiros, quem mais investe no turismo, né? E no que mais é investido para o fortalecimento do turismo nas suas várias formas, né? Gastronômico, religioso, etc. Na formação de renda, arrecadação, emprego e bem-estar. Bom, eu não sei responder em valores para ele o quanto desses royalties estão sendo investidos diretamente no turismo, mas o que a gente percebe em parceria com alguns projetos da Itaipu Nacional, alguns que têm tentado a questão do desenvolvimento sustentável esse ganho dos royalties, a gente vê alguns municípios que têm as bases náuticas, né? Então, Marechal Rondon, que promove aí alguns eventos náuticos, Santa Helena também, a maior participação de empresas associadas à Detour está em Santa Helena, Foz do Iguaçu também, né, claramente, Itaipulândia também tem algum investimento nesse sentido. Eu só não sei enumerar e dar os valores nesse momento, tá? Mas de todos esses municípios na região, até uma análise nem teórica, a gente consegue perceber quais deles têm ações de desenvolvimento sustentável para o turismo. Legal, Aline. Agora eu vou fazer outra pergunta, que é do Flávio Rocha. Aline, eu observo que há uma complicação na estrutura da política de turismo. Ela é estruturada como uma política de regionalização, mas seu conteúdo, a meu ver, é relacionado ao desenvolvimento territorial. Eu observo que há uma diferença, caso se for analisar a política de desenvolvimento do turismo, a partir da premissa de analisar uma região de turismo ou um território de turismo. Ao olhar a metodologia, análise de cluster, as variáveis são todas relacionadas ao desenvolvimento territorial, mas não ocorre menção do seu trabalho a isso. Apenas teorias clássicas sobre desenvolvimento regional. Gostaria que refletissem sobre isso. Mais uma reflexão do que uma pergunta, tá? Depois eu copio isso aí, colo e mando para você e o Lucírio e o Moacir analisarem o que o Flávio está pedindo. Quer falar alguma coisa, Aline, ou você entende como uma reflexão? Não, eu entendi realmente a questão do Flávio como uma reflexão e ela tem sido refletida também ao longo da revisão de literatura, que realmente há um desencontro. E eu pretendo, sim, inserir essa dimensão territorial justamente nas análises, quando a gente conseguir observar os resultados. Mas obrigada, Flávio. Depois, se o professor puder colar realmente para mim essa reflexão, ela será válida. Vou fazer isso, tá? Vou mandar para o Lucir, tá? Agora o Valdir Galante.
Para o desenvolvimento da máquina turística, existe um leque de elementos locais e um leque nacional a ser disponibilizado para atrair visitantes. Tempo de visita e gasto médio. Dada a sua leitura, pode significar qual limita mais a nossa região? Quais os elementos limitam? Você pode repetir para mim, professor? Para o desenvolvimento da máquina turística, existe um leque de elementos locais e um leque de elementos nacionais a ser disponibilizado para atrair visitantes. Dada a sua leitura, pode-se identificar qual limita mais nossa região, ou nacional ou local? Então, o que se discute muito em termos nacionais é do tempo de permanência do turista, né? Então, se discute, inclusive o próprio programa de regionalização, ele diz que o problema do Brasil é a permanência média do turista, que é muito baixa em relação à competitividade internacional. Então, a ideia do produto regional é justamente aumentar a permanência do visitante para que as outras variáveis também se multipliquem. Se eu respondi, mas seria isso. E a última, tá? Eu acho que vou fazer a última, depois do elogio da Josineide, né? Ela está falando parabéns, Aline, e saudades. A Simone faz a seguinte pergunta para você, Aline. Qual a importância da Detour no PRT e como otimizar sua atuação? Você pode repetir de novo para mim, professor? Acho que falhou aqui seu áudio para mim. Qual a importância da Detour no PRT e como otimizar sua atuação? Então, a importância dela é essencial. Inclusive, o próprio programa de regionalização coloca que a instância de governança ela tem um papel fundamental. Só que o que a gente percebe é que a instância de governança sozinha, sem a participação municipal, sem a capacitação, né, do pais, ela também não consegue trabalhar. Então, a importância da Detour ela é fundamental. Para otimizar a sua atuação, a gente precisa analisar, e isso talvez seja talvez não, identificado como um resultado dos questionários, se esses municípios estão integrados nessa fala da regionalização e nessa gestão da ADETUR. Aline, então, acho que a gente poderia encerrar a sua apresentação. Se alguém, acho que não tem mais perguntas. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, é o último momento. Senão, a gente encerra a apresentação. Gostaria de agradecer a presença da Aline. Foi bem interessante para a gente, que não está totalmente envolvido com turismo. A gente é turista, mas não está envolvido na teoria, nos trabalhos de turista, né? De turismo. Então, parabéns. Gostaria de já convidá-los amanhã, na próxima quarta-feira, também às 19h30, dia 2, né? Acho que é dia 1º de julho, amanhã tem 31, né? E cenários macroeconômico, que vai ser apresentado para o professor Márcio Éder dos Santos. Então, vai ser a mesma metodologia que a Aline apresentou hoje, só que quarta-feira o Márcio fará a apresentação. Nós estaremos aqui, já convido todos a participar da conferência do NDR com o Márcio, e quero agradecer os organizadores, os coordenadores, os colegas que deram toda essa sustentação das conferências do NDR, né? Cristiano, Carlos, Jandir e todos os demais, Valdir, todos os demais colegas que têm contribuído com o sucesso dessas conferências. Aline, em especial, foi muito legal, parabéns, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. A palavra está com você, Aline. Certo, professor, eu agradeço as contribuições dos colegas, né, agradeço aos ouvintes e também a oportunidade do NDR para a gente discutir essas questões. Certamente todos os questionários e as reflexões serão levadas para a finalização da tese. Obrigada a todos.